ontem o Valdemar da Costa Neto já largou a mão do Moro, né, Rodrigo? Então, assim, tá todo mundo vendo que o Moro virou um cadáver e está começando a feder, então... No primeiro momento, a denúncia feita pelo Tony Garcia é aquele delator da Lava Jato, que, por motivos também que a gente ainda não compreendeu bem, resolveu denunciar tudo o que aconteceu e contou numa entrevista histórica para o Joaquim de Carvalho aqui no 247, material exclusivo que circulou muito durante o fim de semana, contou várias das falcatruas feitas a mando do Sérgio Moro. Por exemplo, combinar uma entrevista com a Veja para atacar o PT e o Lula e, segundo o Tony Garcia, receber tudo pronto do Moro, juiz, e do Carlos Fernando, que era um dos chefes dos procuradores, né? Isso é só uma das coisas, mas ele fez várias outras. Então, quando saiu essa entrevista, a gente percebeu que no primeiro momento, Daphne, isso é típico, eu trabalhei em redação, sei como é que é. Os jornalistas, claro, viram a entrevista, começou a repercutir, mas ficaram olhando um para o outro. Será que a gente pode dar esse assunto? Será que a gente pode trazer uma denúncia contra o Moro? Na Globo, na Folha, em outras. Isso é tratado com muito cuidado. Por quê? Porque o Moro foi sócio da imprensa tradicional brasileira na Lava Jato. Sem a imprensa, sem o Globo, e sem a Folha e o UOL, não existiria Sérgio Moro. Eu me lembro muito que quando o Lula foi condenado, o jornal o Globo resolveu fazer uma repercussão do fato, Daphne, e entrevistou algumas personalidades. O Chico Buarque, com a categoria que é peculiar, mandou a seguinte frase para o Globo: o juiz fez a diferença. O juiz fez a diferença. Por quê? Porque a Globo deu um prêmio para o Sérgio Moro, e foi esse prêmio do juiz que faz a diferença que deu um selo para ele de que ele podia agir. Aquele selo da Globo significava que o Moro tinha autorização da elite brasileira para cometer todos os abusos possíveis, porque o objetivo era prender o Lula e impedir o Lula de ser candidato em 2018. Bom, quando sai a denúncia do Tony Garcia, circulou muito nas redes, circulou muito a partir do vídeo da entrevista aqui do 247, e só que não se rompia a barreira. A primeira que entrou no caso da imprensa tradicional foi a CNN. Opa, CNN foi lá e também entrevistou o Tony Garcia, repercutiu. Aí o que me chama a atenção? O Moro foi sendo abandonado ao longo dos últimos dias, Daphne. Foi abandonado, como você já registrou aí. Aí não é a mídia, né? Mas é o partido, o PL, o partido do Bolsonaro, a quem ele serviu fielmente como cão de guarda, né? Primeiro tirando o Lula da eleição em 2018, depois sendo nomeado ministro da Justiça. O Valdemar Costa Neto deu uma entrevista dizendo: olha, o Moro e o Deltan, eu vou até colocar aqui a manchete para as pessoas entenderem. O Valdemar dizendo: olha, o Moro e o Deltan Dallagnol ultrapassaram os limites da lei e devem pagar caro por isso. Não é normal, né? O presidente do partido do Bolsonaro vira público, ele quis dar um recado do tipo... Você viu o vídeo dele falando isso? Ele diz assim: eu não tenho nada contra eles, mas eles abusaram. É claro. A classe política detesta o Moro, porque o Moro abusou, principalmente contra o Lula, mas de outras lideranças, o Beto Richa no Paraná, enfim, gente da direita. Foi uma operação feita principalmente contra o Lula, mas acabou pegando outros. E então o Moro foi abandonado pela CNN, foi abandonado pelo Valdemar e, portanto, pelo Bolsonaro, que é o partido do Bolsonaro. E ontem, aí também me chama bastante atenção, a Folha de São Paulo entrou no caso. A Folha de São Paulo entrou, tá aqui, ó, a manchete da Folha, entrou no caso o Tony Garcia, desculpa, tá aqui, ó. Ah, não, essa aqui é do outro caso, é do Lira. Tony Garcia diz ter sido... Olha, demorou 3 dias, Daphne. A matéria do Joaquim foi no fim de semana. A Folha só ontem à noite, acho que teve autorização do Comitê Central lá da família Frias para dar o assunto. Delator diz ter sido agente infiltrado de Moro e dos procuradores do Paraná. O curioso é que a repórter deixa claro que conversou com o Tony na sexta-feira. Só que o caso só foi noticiado na segunda, pela Folha. Esperaram o fim de semana para ter autorização. Pode bater no Moro? Pode. Aí, o que está faltando, Daphne, para o Moro se esvaziar completamente? A Globo. O G1, você abre o G1, a Globo, você vê o Jornal Nacional, esse caso do Tony Garcia, para eles não existe. Me chama a atenção. E aí eu fico perguntando o que será que o Moro tem em relação à Globo que faz com que eles sigam tão fiéis. Não é só a parceria ideológica para prender o Lula, a questão toda da Lava Jato. Isso o Moro já fez, já funcionou. Porque você vê, a Folha já entregou o cara. Então, o Moro tem alguma coisa específica contra a Globo. Não é só a parceria política, ideológica e o projeto de atacar o Lula. É algo a mais, Daphne. E eu fico me perguntando se tem a ver com o caso Mossack da Fonseca. Vocês lembram desse caso? São tantos casos. O que foi isso? A Lava Jato, para pegar o antigo proprietário do Triplex, lá do Guarujá, bateu numa empresa que tem sede aqui no Brasil, chamada Mossack Fonseca. O que essa empresa fazia? Ela é especializada em abrir contas e empresas de fachada em paraísos fiscais. Então, o empresário brasileiro não queria pagar imposto,
queria mandar dinheiro para o exterior. Ia lá na Mossack, ó, como é que eu abro uma empresa nas Ilhas Virgens ou em Nevada, no estado, em Delaware, que é outro estado lá nos Estados Unidos, onde paga pouco imposto, e eles têm já tudo montadinho e entregavam. É um esquema que tem um pé na ilegalidade, apesar de funcionar dentro de um escritório de advocacia que era Mossack Fonseca. A Lava Jato foi lá e estourou Mossack Fonseca. Pá! Só que atiraram no que viram e acertaram no que não viram. Quem é que usou os serviços da Mossack Fonseca? A família Marinho. A família Marinho, Daphne, você lembra daquela casa, a mansão na ilha de Paraty, que ficava numa área de proteção ambiental? E que todo mundo dizia que a família Marinho frequentava aquela casa? Bom, aquela casa estava em nome de uma empresa cujo registro tinha sido feito usando os serviços da Mossack Fonseca. Então, tudo leva a crer que a família Marinho usou os serviços da Mossack Fonseca. Não é à toa que quando você dá um Google aqui, a Globo só fez matéria e o G1 sobre a Mossack Fonseca em 2016, 2017. Depois some. Uf, deve ter vindo uma ordem assim, não mexe com isso, que aí tá a neta do patrão tá aí no meio. A neta do Roberto Marinho, filha do João Roberto Marinho, registrou uma empresa usando os serviços da Mossack Fonseca. A Vancri. Quem quiser, eu estou dando um monte de informação aqui, Daphne, mas quem quiser mais informação sobre isso, na época o site Viu Mundo publicou várias reportagens sobre isso, feitas pelo Luiz Carlos Azenha. Olha que curioso, ele até colou aqui, ó. Aqui é matéria do Viu Mundo, tá? Matéria do Viu Mundo. Filha de João Roberto Marinho pagou a Mossack Fonseca. Em 2009 foram $7 mil para reativar uma empresa offshore chamada Vancri, LLC. Aqui está a filha, neta, na verdade, do Roberto Marinho e filha do João Roberto. Olha aqui, ela chegou a conviver com o avô, o Roberto Marinho ainda vivo. Aqui embaixo, uma matéria do Globo que chegou a ser feita sobre a empresa quando os jornalistas não sabiam que a neta do patrão estava metida na história. Então chegaram a fazer matéria, porque o objetivo era pegar o triplex, o Lula, etc. Quando caiu também a Paula Marinho na história, aí deixaram de publicar. Então aqui, se você quiser informação sobre isso, coloca lá, Viu Mundo, Mossack Fonseca, Globo, que você vai achar várias matérias sobre isso. E eu dei uma volta muito grande aqui, Daphne, mas só para dizer, tem coisa estranha aqui. A Globo está protegendo o Moro. Eu fico me perguntando, foi esse o serviço que o Moro fez para a Globo? Deixou a Mossack Fonseca de lado? Não seguiu adiante nas investigações? Porque esse foi um ramo da Lava Jato que não avançou. Investigar offshores, investigar esse ramo. Eles chegaram a fazer operação no escritório na Avenida Paulista da Mossack Fonseca. E depois interromperam, não se sabe por quê. Então eu fico me perguntando, é isso? É por isso que a Globo e o G1 não noticiam informação tão grave trazida pelo Tony Garcia? Para mim, a senha de se o Moro vai ser definitivamente abandonado ou não, é a hora que o G1 der alguma manchete sobre o Moro. Por enquanto ele está escondido, mas não dá para segurar, eles não seguram mais sozinhos essas histórias, sabe? Na hora que vem o PL, fala, a CNN, a Folha, o 247 é que abriu essa porteira, eles não conseguem segurar. Mas eu acho que como o Moro a Globo deve favores ao Moro, e favores eu acho que sérios, se teve festa da cueca para chantagear os embargadores, qual é a festa da cueca da Globo? O que o Moro fez para chantagear a Globo? Eu acho que tem a ver com negócio, aí não deve ser festa da cueca, tem a ver com dinheiro, que é o que interessa lá para a família Marinho.